Colabore com a internet, por favor, dessa vez. Olá, galerinha, boa noite. Tudo bem? Estou aqui mais uma noite de segunda-feira para nós continuarmos o nosso bate-papo inteligente com uma mulher sensacional, Nayane Pinto. Vocês vão adorar escutar Nayane. Oi, Nay. Michele, seja bem-vinda. Nay, seja bem-vinda. E aí, Nay? Ah, graças a Deus. Que Aê! maravilha, gente. Ô, Adailza, boa noite, seja bem-vinda. Eu quem agradeço, Michele, por você estar aqui sempre. Boa noite, Tailândia maravilhosa, nossa Nutri. Querida, seja muito bem-vinda. Para nós do Coletivo Dolores, é um prazer te receber aqui. É um prazer te ter aqui. Prazer maior ainda em te escutar, porque você é sensacional. Eu fiquei muito feliz quando a gente fez o convite que você aceitou. Nosso bate-papo é algo muito leve, muito simples, sabe? Muito básico. Como em todas as lives eu digo, eu costumo falar para minha galera que aqui não é o espaço da Marisa, de mulher para mulher, né? Aqui você tem voz, aqui você tem vez, é você que se apresenta, quem diz que você é, que fala o seu currículo, quem diz se você é mãe, se você não é, onde você mora, o que você faz, quais são os seus hobbies, o que você gosta de fazer, é você que se apresenta. O nosso papel aqui é te escutar e fazer poucas perguntas, porque eu acredito que o conteúdo maior vocês já trazem, até mesmo sem a gente perguntar, porque vocês são magníficas. Deixa eu falar para você um pouco sobre o Coletivo Dolores. O Coletivo Dolores é um grupo de mulheres que se reuniu para poder mulher curar mulheres. A gente consegue perceber que é dessa forma, mulher curar mulheres, mulher empoderar mulheres. E é isso que nós temos feito desde quando a gente começou a se unir. O Coletivo Dolores é o sonho de Jaime, nossa rainha. Você viu falando aí mais cedo, aí ela acabou de entrar. Ela sonhou e dividiu com a gente o sonho dela. E hoje nós estamos aqui todas sonhando juntas. A nossa primeira gestação foi um livro que será lançado na Bienal do Livro do Rio de Janeiro. E logo depois, aqui, nós também amamos você, rainha. E depois, logo aqui em Salvador, logo após, nós tivemos um seminário virtual. Foi maravilhoso, emocionante, muito bom. Temos um grupo de mulheres, um grupo terapêutico para mulheres que sofrem todo tipo de violência e vivem vulnerabilidade social. Se você conhecer alguém, se você saber de alguém que tem a necessidade, que precise, é só acionar. E estamos aqui todas as segundas-feiras com mulheres sensacionais iguais a você, batendo papo a partir das 19 horas. E quero dizer para você que o palco é todo seu. Se apresente, diga que você é o que você veio fazer aqui, né? Fale um pouco sobre o seu currículo, sobre sua vida, sobre sua história. E depois você começa a discorrer o tema ao qual você trouxe para que a gente debatesse um pouco. Então, minha gente, saudações. Eu já estava apreensiva porque eu falei, eu não vou conseguir entrar. E aí fui para o notebook, voltei para cá. Falei, o jeito é reiniciar meu celular e tentar que ela reinicie, né? É um prazer estar aqui, assim como eu digo, né? No programa O Dedo de Prosa, que são as quartas-feiras. O Dedo de Prosa é uma prosa descontraída, assim como aqui, né? E eu peço que as pessoas se apresentem, porque a gente já foi tão silenciado e silenciadas na vida que é maçante a gente pegar o currículo da pessoa e ficar ali lendo, 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 lendo. E é sempre bom que a gente dê a voz e a vez. Eu sou Nayane Jesus Pinto, mas eu gosto que me chame
de Nayane Pinto, apesar de saber que as mais velhas sempre falam, a gente precisa dar o nome e o sobrenome, mas o primeiro nome e o último já está de bom grado, né? Eu sou mãe de Maria Sofia, sou candomblessista, sou quilombola, sou educadora, né, comunitária, popular em formação, sou doutoranda em antropologia pela UFBA e cientista social, moro aqui no bairro de São Bento, em São Francisco do Conde, embora eu seja quilombola de Dom João, mas nós moramos aqui. Quem acompanha o programa, isso já é o clichê, né? Eu sempre falo isso, mas é bom reforçar. Nós moramos aqui em São Bento por conta de um processo de violência, né? De racismo ambiental, institucional, que expropriou a minha família do território. E nós moramos aqui desde 82, quando eu nem era nascida. Mas nós compreendemos que o quilombo, ele é movimento, né? A minha família veio, eu tenho uma raiz quilombola, então quilombola eu sou. E sendo quilombola, mulher negra, eu sempre gostei de pesquisar. Eu sempre costumo dizer que não é um gosto romântico, né, romantizado, sobre povos e comunidades tradicionais, desde sempre. E eu busquei essa linha de pesquisa justamente por perceber essa invisibilização, né, com nós e sobre nós, povos que somos de povos e comunidades tradicionais, seja quilombola, ribeirinho, ou povos originários, ou pessoas, né, povos de religiões de matrizes africanas. E tecer, né, como eu costumo dizer, uma prosa, um dedo de prosa é sempre prazeroso, né? A gente não está fazendo palestra, como o povo costuma dizer, eu vou fazer palestra. Não é palestra, é tecer uma prosa que é algo que é mais simples, mais dinâmico da gente falar. E por que que eu escolhi falar, né? Já que vocês, o Coletivo Dolores, são prosas, né? Sobre mulheres negras em vulnerabilidade. Eu fiquei pensando, e eu vou tecer a prosa sobre o quê? A saúde mental da mulher negra na pós-graduação, que é esse lugar que eu estou, né? E fiquei pensando, amanhã faz um ano, minha irmã tá aí, Tailana, que você falou, a Nutri. Tailana é minha irmã. E amanhã faz um ano que nosso pai faleceu. Por que que eu quis falar disso aqui? Porque justamente quando eu passei por esse processo, que faz um ano amanhã, mas que não, para mim tem bem mais que um ano, né? Porque ele veio a óbito, vai fazer um ano amanhã, mas todo o processo que nós passamos é bastante doloroso. E foi justamente quando eu entrei no doutorado, que foi algo que eu sempre sonhei, almejei. Quando, na minha primeira semana de aula, eu descobri que meu pai estava com essa doença aí. E eu fiquei dividida. Eu escrevi um texto com umas amigas, espero que elas consigam assistir, um artigo que se chama As Irmãs do Inhame, que nesse artigo, que é a partir de um texto de Bell Hooks, né, que são quando as mulheres negras se acolhem. Graças a esse grupo de mulheres, né, que me acolheu, eu consegui levar adiante, mas foi bem doloroso estar no doutorado e vendo que meu pai estava nessa situação de saúde. Então eu ficava me sentindo, como é que eu posso dizer? Eu ficava sentindo como se eu fosse egoísta de estar naquele espaço, sabendo que meu pai estava nessa situação. Então eu ficava dividida. Eu vou para a aula ou não vou? E quando eu ia, eu ficava o tempo todo ligada ali no celular. E às vezes eu saía da aula e falava assim com os professores, eu estou indo ali no hospital, ou alguém me ligou, eu preciso sair para atender. Então eu esperava que isso tudo fosse compreendido pela universidade, mas 90% não foi. E nesse artigo, As Irmãs do Inhame, que sou eu, Kleine, né, a gente fez em ordem da menor, né, menor por idade para a maior. Então, inicia com Kleine, uma colega que a gente costuma dizer que é um aquilombamento na pós-graduação. Gabi dos Anjos, que também é quilombola lá de Santiago do Iguape. Leonice, que é quilombola lá de Conceição de Salinas. Elas se juntavam para me acolher, porque via que eu ficava, né? Porque a saúde mental, as pessoas querem que esteja assim, escrito na testa. Eu não estou bem. Se você passa um batom, usa uma roupa arrumadinha, que não era
tanto o meu caso, porque eu estava no processo de resguardo religioso, então eu só estava usando branco, né? Não dava nem para colocar uma cor para ficar. Então as pessoas acham que você não está bem, é você chegar no lugar e chorar e dizer, ficar o tempo todo dizendo, né? Eu não estou bem, eu não estou bem. E às vezes eu dizia para minhas colegas, eu não estou bem, eu estou aqui porque eu me esforcei para passar nesse processo seletivo, que não é fácil passar nesse processo, né, de seleção para a Universidade Federal, estadual, seja qual for. É um processo árduo, né? Então eu estava ali, me sentia na obrigação de tentar dar conta desse processo que estava acontecendo com meu pai, mas também de estar ali na pós. E por hora eu falei, eu vou largar isso tudo aqui, que isso aqui não é nada. E eu parava, né? E eu ficava falando com os professores, ó, eu não estou bem, eu vim aqui só porque eu preciso estar. Mas por minha sorte, a UFBA na época entrou em greve, que eu falo que aquela greve veio porque eu acho que eu clamei tanto os orixás que eles mandaram aquela greve. Porque senão eu teria trancado, porque eu não estava dando conta. E tinha professores que fazia questão de fazer perguntas nominalmente. Tinha uma colega, como sabia que eu não estava entendendo nada que estava sendo dito, respondia, não, eu estou perguntando a Nayane. Teve uma professora que fez isso. Eu falei, velho, será que ela não está vendo que eu não estou conseguindo nem ficar em pé direito? Porque eu estava indo mesmo nessa forçação de barra, né? Para estar ali me obrigando a estar naquele lugar e enfim. Aí minha colega, não adianta, eu já respondi, mas ela quer que você fale. Tinha vezes que eu falava coisa com coisa, eu dizia, ó, não está acreditando, então vou falar qualquer coisa, só para as pessoas verem que não dá, né? Mas enfim, esse é um ponto, né? Sobre a saúde mental, que não é algo que está estampado na nossa testa, escrito, eu não estou bem. Esses dias eu estou maravilhosa, ótima, graças aos orixás. Mas tem dia que a gente não está bem e as pessoas não compreendem. Acha que não está bem, é tirar pedra, é tirar roupa, né? É algo que não está visível, né? Acha que não está bem, é algo que esteja visível. Você está calada, você está ali tentando, né? Buscar forças, as pessoas acham que isso não é nada. E a pós-graduação é um lugar, seja na graduação também, né? Para nós que somos mulheres negras e homens negros, né? Mas aqui a gente está falando sobre mulheres. Mas eu também não esqueço que tem homens que passam pela mesma situação. Como o Nego Bispo costumava dizer, né? O mestre, é um não lugar. É um lugar que não foi preparado, né? Para nos receber as nossas dores, compreender todo o processo de violência que é embutido, né, sobre nós, todas as vozes que foram caladas ao longo do tempo e não é compreendida, né, mesmo passando por um processo, sim, mas mesmo você trazendo atestado, não abona suas faltas, né, como se a vida não fosse nada, que a gente precisasse estar ali dando conta o tempo todo e, enfim, é a primeira colocação que eu quero fazer, de pensar da academia enquanto esse lugar que não está preparado para receber os nossos corpos, né? E falando muito do sentido do que eu aprendo com os mais velhos, que é Nego Bispo, que é Lélia Gonzalez e tantos outros, que é Dona Joca, aqui do Quilombo do João, que é Leonice Sacramento, que é lá de Salinas, que é Gabi, que é Kleine, que é de Cachoeira, e todas as pessoas, né, que de uma certa forma montaram, né, o que a gente passou a chamar a partir de Bell Hooks, que são as irmãs do Inhame, né, que é tentar se sustentar da força uma para as outras, para não sucumbir nesse processo que é a universidade, que é a pós-graduação. Aí, às vezes, eu chego nos lugares, as pessoas ficam assim, tipo, olhando. Ah, você está estudando aonde? Aqui na Unilab? Não. Estou na UFBA. Eu falo, olha, eu estou lá, mas não é um mérito? Mas é um lugar de violência? Né? Você conseguir chegar e os professores não compreendem que a carga é excessiva de leitura, mas você está aqui, né? Você chegou, então se você chegou aqui, você tem que saber que esse lugar é carregado, né, dessas violências, que você tem que ler muitos textos, embora você não esteja bem mentalmente, né? Visivelmente você está, mas por dentro você não está bem. Isso não é
isso não é dito, né? A gente tem que estar ali o tempo todo tendo que suportar esse lugar, né? Essa sobrecarga, e muitas vezes eu me culpava de estar nesse lugar e me achava egoísta de estar, mas queria estar, sabe? Essa coisa que a gente fica mesmo, que é do processo mesmo de violência que a gente passa, e às vezes a gente acha que é culpa nossa, embora a gente saiba que não, mas por vezes a gente acaba que se coloca nesse lugar, é, e, e passar por esse processo, né? E enfim. Eu E vou te fazer uma pergunta, posso? pode. Me desculpe, mas eu preciso te perguntar isso. Seu pai descobre uma doença e está em um hospital. E você precisa seguir a sua vida porque foi o seu sonho, aquilo que você escolheu, aquilo que você determinou. Se você trancasse sua universidade lá para poder ficar com o seu pai no hospital e sabendo você que você não iria poder ficar, sua ida lá é só de visita. Entrou, visitou, deu horário de tal. Você iria curar seu pai? Não, Esse eu tipo, pensava nisso também. esse tipo de coisa que a gente precisa entender, sabe? A vida ela é feita de processos e a gente precisa aprender a respeitar esses processos. Mas a gente tem a tendência de ficar se culpabilizando o tempo todo por tudo. Porque nós somos Verdade. criadas dentro de uma sociedade preconceituosa, machista, sexista, e que faz com que nós, enquanto mulheres, nos culpemos por tudo que a gente não faça, né? Eu sou mãe, eu vou sair para resolver alguma coisa e eu sento no McDonald's para poder comer um lanche, eu me sinto culpada porque os meus filhos estão em casa e não estão aqui comendo lanche comigo. Ah, mas aquele momento ali eu preciso entender que é meu e eu preciso aproveitar. Porque aquele momento eu quase nunca tenho, quase nunca existe para mim enquanto mãe. Mas ainda assim eu não consigo aproveitar aquele momento porque eu lembro que eu deixei os bambinos em casa e que eles precisam também estar ali vivendo aquele momento. Mas na maioria das vezes, quando a gente vive um momento desse, a gente vive com eles. Mas a culpa está sempre ali batendo na porta. E assim somos nós, enquanto mulheres filhas. A gente tem medo de seguir o nosso caminho, a gente tem medo de seguir a nossa vida, porque a gente fica se culpando, porque sabe que a sociedade vai apontar. Só que se você fizer, a sociedade aponta, se você não fizer, a sociedade aponta também. Então a gente tem um botãozinho do F que a gente precisa apertar e seguir. Que a sociedade é hipócrita. Porque te aponta e critica, mas volta e faz pior. Né? Volta e faz pior. A gente precisa entender assim, ó. O tudo de bom que você precisava fazer pelo seu pai, você fez. E eu tenho ciência que você fez. Você tem uma irmã que te ama. Postou aqui nesse instante uma frasezinha. Deixa eu ver se eu consigo subir aqui só para ler para você ouvir. Eu amo Tata, apaixonada. Tenho muito orgulho de você, minha irmã. Estamos juntas e sempre estaremos. Não precisa ser forte o tempo todo. Tem resposta E melhor que por essa? vezes, e por vezes eu me dizia isso, né? Eu não preciso ser forte. Só que aí ao mesmo tempo volta, né? Mas teve uma hora que eu falei, não, eu não preciso ser forte, Mas, mas também eu não posso. Mas eu não posso recuar. Tipo assim, né? Mas depois eu compreendi exatamente esse processo. Eu falei, ó, tudo que eu tinha que ter feito, eu fiz. Então, mas ainda assim, mais, né? O nosso psicológico fica ali, né? Emocionalmente, a gente não consegue ficar tão bem dentro desse processo, né? Tento que dar conta de uma carga excessiva de leitura. Eu costumo dizer isso sempre, os orixás fizeram tudo perfeito, que foi a UFBA entrar em greve naquele primeiro semestre. Porque senão eu não tinha continuado. Porque não dava, não dava, não dava. Eu ia ler, eu lia tipo 6 linhas e entendia meia. Eu falava, meu Deus do céu, não vai. Nesse processo. E aí quando você tenta falar sobre isso,
as pessoas falam, ah, você não foi para tal compromisso, mas na faculdade você foi. Eu disse, se a pessoa soubesse que a gente estava lá só o corpo e a alma e o espírito estavam em outro lugar, né? Porque eu ainda ouvi questões assim. Ah, mas para a faculdade você está indo, né? Tá dando conta. Eu falei, poxa, se soubesse. Eu sempre falo da importância da gente ter respostas reativas. Nós temos a mania de escutar tudo que o outro acha que tem para dizer das nossas vidas e a gente tem que se calar para não machucar o outro. O outro pensou que iria te machucar quando falou essa frase para você? Não. Não. Não pensou e nem vai pensar nunca. Ele está pouco se importando para você, para o seu emocional, para o seu psíquico. Está pouco se importando. Então você precisa ter respostas reativas para esse tipo de gente também. Para que eles entendam que a vida é sua. Quem vive é você, quem conhece ela é você. Não é ele que está de fora ou ela que está de fora. Então ela precisa se recolher a insignificância dele ou dela e entender que da sua vida você faz aquilo que você quiser e achar melhor naquele momento. Que for melhor para você, porque é você que está vivendo. Enquanto a gente não coloca isso, as coisas desse jeito, dessa forma, a gente vai viver o tempo todo adoecido. Eu não permito que ninguém se meta na minha vida. Eu não aceito e nem permito que ninguém me diga um ponto nem uma vírgula que vai me ferir e me machucar. Que a porrada vem em cima da hora. Eu tenho um amigo que ele disse que eu falo sem pensar. É como se eu estivesse lendo o pensamento do outro, porque a resposta vem em cima da bucha. Eu disse para ele, isso é o você já estar acostumado a viver com pessoas inconvenientes. Então você já sabe, já espera o que vai vir daquele outro. Do mesmo jeito que a gente precisa aprender a respeitar a si próprio, a respeitar o nosso espaço, a gente precisa colocar para que o outro aprenda a respeitar o nosso momento, o nosso espaço também. A nos respeitar. Porque se você não aprender a se respeitar, ninguém vai fazer isso por você. Ninguém. A partir do momento que eu não me respeito, eu vou permitir que qualquer um entre na minha vida e faça bagunça. E em relação a professores, esqueça. Esqueça que professor nenhum de universidade vai pensar em você. Não. Porque na cabeça deles, eles são superiores. E se você está tentando chegar onde ele chegou, você que se lasque. Infelizmente, a maioria deles pensa dessa forma. Infelizmente. Eu lembro na época da faculdade, eu tinha uma professora, eu gostava muito dela. Ela parecia uma bonequinha. E aí eu tinha um pouco de dificuldade, porque cada um tem uma forma de aprender. E eu tenho que ler, escrever, para depois ler de novo o que eu escrevi. E ela colocava tudo muito rápido e pulava. E quando você tira foto, ela não deixava. Ela não aceitava que você tirasse foto. E aí eu falei para ela disse, depois eu deixo aí, você escreve. Eu disse, mas eu não moro em Salvador, eu moro em São Francisco do Conde e o carro sai daqui tal horário. E tinha dia que o carro me pegava, era meia-noite, 11h30, na porta do Bom Preço. Aí ela falou, 11h30, não, 23h30. E aí um dia ela falou para mim assim, ó, eu não tenho nada a ver com isso. Quem escolheu estar aqui foi você, quem escolheu viver isso foi você que se vire. Eu nunca na minha vida esqueci essa frase. Sabe por quê, Nai? Se um dia eu for professora, era o que eu dizia para mim, que se um dia eu fosse professora, não era aquele tipo de professora que eu seria. Não era aquele tipo de ser humano dentro de sala de aula que eu seria. Porque eu entendo perfeitamente o que é você correr, buscar atrás de um sonho, que aos olhos de muita gente era impossível. E não era fácil sair de casa às 5 horas da manhã para voltar para casa mais de meia-noite. Mas eu tinha que ouvir aquilo ali da boca de uma professora branca, rica, que parava uma BMW na porta da sala da faculdade para poder ela descer. Enquanto a gente descia uma ladeira que corria todos os riscos do mundo de ser estuprada. Eu fui assaltada descendo a ladeira, fui assaltada na porta da faculdade. Quantas vezes eu fui assaltada? Ela não corria esse risco. Então ela tem todo o direito. Meia-noite, quando eu estava ainda na porta do Bom Preço, esperando o carro para me pegar 11h30, ela estava cansada de estar dormindo. Então ela tinha bem que me dizer isso. Ela não conhecia a minha história, nem conhecia quem eu era. Então não espere nunca de professor universitário
se compadecer da sua dor. E, infelizmente, isso não vai acontecer. Continue, minha querida. Nesse processo, eu estou tentando acompanhar as mensagens, né, que o pessoal está colocando. Já é o vício de apresentar o programa, eu fico no computador e no celular, porque eu leio mensagem no computador e fico acompanhando no celular. Mas sobre, né, essa imposição de não deixar as pessoas darem opinião nesse processo que eu estava, né, adentrando na pós-graduação e com meu pai, eu tinha sido iniciada, né, no candomblé, e a partir daí eu tive que aprender na realidade nua e crua o que era não deixar as pessoas dar opinião, porque o que é que eu ouvi falar sobre, além de eu estar nesse processo na universidade com meu pai, ainda ouvia as pessoas chamar de macumbeira, de não sei o que lá, aí eu aprendi a me impor e dar as respostas, né? Pude dizer, porque você está em pé, porque o que eu carrego é mais precioso do que você que está sentada, porque ficava tentando, né, escandalizar e me expor o tempo todo. E aí eu aprendi, em meio a tudo isso, eu falei, meu Deus do céu, eu mereço estar passando por tanta coisa ao mesmo tempo, mas aí é a tal da fortaleza, né, que a gente precisa estar forte, até para dar uma barrada, como a gente costuma dizer no popular. Eu dei queimada, você deu, eu dei, mas você não podia. Nesse processo eu digo, me desculpa, mas eu dei, porque eu não sou de ferro, eu sou de carne e osso, né? Então, nesse processo eu também aprendi a me impor e a dizer às pessoas que respeito era a base de tudo, que o processo, né, religioso, cada um escolhe o seu e que nós temos que aprender a respeitar esse lugar. Então, eu fui aprendendo muito. Quando você disse das respostas, eu já fui muito de responder assim. Aí agora eu respiro primeiro e aí eu dou a resposta como se eu estivesse elogiando a pessoa, mas eu estou dando uma barrada, a pessoa entende isso. Hoje eu precisei de mandar um áudio desse jeito e depois eu mesmo ri do áudio. Eu falei, pô, as pessoas têm hora que pensam que a gente é idiota. Aí eu também respiro e me finjo de idiota e dou o tipo de fingir demência, não. Eu vou fingir que eu não entendi isso e vou dar uma resposta na linha dura, mas com uma voz mais suave, né? O meu pai de santo costuma dizer assim, ó, o pai Rubens, ela fica com essa cara de paisagem, tá matando um aí no pensamento. Eu falo, ó, não é todo lugar que eu posso, né, responder na bucha, então eu aprendi a respirar com a Kemetic Yoga, aprendi a respirar primeiro e aí eu largo. A pessoa entende que eu estou dando um corte, mas eu falo de outra forma, né? A gente tem que criar essas multifacetadas, né? Aprender a lidar no meio de tantas violências e nem sempre nós estamos bem mentalmente. E a Kemetic Yoga, já que eu falei de Kemetic Yoga, da respiração, é uma das formas, né, que eu encontrei para realinhar, né, a saúde mental, foi respirando, né, que eu comecei a praticar Kemetic Yoga na pandemia, quando eu descobri que eu não sabia respirar, assim como quase todo mundo. E eu entrei na Kemetic Yoga e lá eles falam assim, que a gente não pode responder e nem agir muito rápido, que a gente precisa respirar em 4 tempos. Não é fácil respirar em 4 tempos, mas tem horas que eu vou lá, respiro, mas eu dou a resposta, mas eu não falo com emoção, né? Eu ajo com a razão, eu respiro, dou a barrada, a pessoa sabe que é barrada, mas sabe que eu não fiz grosseria, né, como costumam dizer. Mas todo mundo sabe que é uma resposta que eu estou dando, e tem vezes que ficar em silêncio é uma resposta, e as pessoas compreendem que eu falo, né? Ah, eu não sabia que você fez tal coisa. Você ri e fica em silêncio. A pessoa compreende que é uma resposta, é uma barrada, né? É uma queimada, como a gente costuma dizer. Exatamente. E isso faz parte. Tem um meme aí que fala, né? Eu prefiro ter, acho que é paz do que razão, é algo sobre saúde mental. Eu vou fingir demência para manter minha saúde mental alinhada. Tem coisas que a gente faz isso. Será que são estratégias? Exatamente. Eu aprendi a construir estratégias assim. Eu
me imponho, as pessoas sabem que é uma imposição, né? Que eu estou me impondo, e aí fiz de demência também. Eu falo, aí deu certo. A Nadia está perguntando como você se sentiu quando chegou na UFBA e se você sofreu muito preconceito por lá. Rapaz, eu fui para a minha primeira semana de aula, foi nesse processo que eu falei, nesse processo que eu não estava bem mesmo, e toda de branco, porque eu estava recém-iniciada. E a primeira coisa que eu vi foi a pessoa me pedir para fazer um jogo. Eu estava rezando, porque quem é iniciado no Candomblé sabe que a gente reza, né? Consagra o alimento, e eu estava lá consagrando embaixo de uma árvore, e a mulher, moça, faça aqui um jogo para mim. Eu, que assim, não, é um jogo, é porque começou a me contar a vida dela toda. Aí eu, assim, tentando, eu falei, ó, pelo menos eu fui bem recebida, né? Nesse primeiro momento, a mulher me viu como alguém que poderia sanar o problema que ela estava sentindo naquela hora. Eu disse, se ela soubesse como estava a minha cabeça naquele dia, e ela estava me pedindo ajuda, mas às vezes é isso. Não está escrito na testa, como eu falei, né? A saúde mental da gente não está assim, ó, dizendo, hoje eu não estou bem, a gente não tem um sininho aqui, né? Para dizer, hoje eu estou bem, hoje eu não estou bem. Então as pessoas olham e acham que está tudo bem. Por vezes, né, esse preconceito aparece na nossa escrita quando os professores falam, que era isso um dos pontos que eu ia falar. Mas você já puxou, então a gente inicia, que a gente fala do nosso próprio lugar. Eu sou quilombola e estou falando de comunidade quilombola aqui em São Francisco do Conde. Então, eles acham que não é legítimo a gente ser uma antropóloga e estar pesquisando sobre a nossa comunidade. Justamente por esse não lugar, acredite. Era o próximo ponto. No programa que eu fiz com as colegas, a gente falou sobre isso. Nós somos sempre questionadas, né? Mas na antropologia tem uma coisa que diz que a pesquisa é participação observante e observação participante. Aí teve uma dessas professoras que me disse assim, mas a gente não tem como observar e praticar. Eu falei, mas é isso que eu faço. Eu formei no mestrado assim, eu tenho um título de mestra, fazendo participação observante, né? Mas isso não é possível, porque assim, aí no semestre que passou o professor dizia assim, porque se você tá ali, você pode conversar com sua tia, tipo assim, né? Sua pesquisa pode ser induzida, né? Você trazer para sua pesquisa algo que você já está acostumado a ver. Aí eu comecei a escrever nas minhas respostas no fórum dessa disciplina, falando de por que eu sou quilombola e sou doutoranda em antropologia, porque eu escolhi falar sobre esse processo da minha família, né? Justamente por ver que tudo isso foi invisibilizado, que foi contado de uma história da forma que quiseram contar. E eu estava ali para recontar a história sendo uma sujeita, né, de direito e não objeto, que é por isso que eu estou na universidade, né? Mas, ao fim e ao cabo, não é fácil. Nós somos questionadas e isso é preconceito, isso é racismo, né? Isso é mexer muito com a nossa saúde mental. Você é questionado. A legitimidade do que você está ali fazendo é questionado o tempo todo, porque, como eu disse, a universidade não está preparada para receber os nossos corpos pretos, quilombolas, candomblessista, candomblezeira, né? Povos originários, pessoas trans, né? A universidade não é preparada para isso. E o nosso corpo, a nossa presença incomoda muito, incomoda o tempo todo. Você está em que sala da graduação? Eu não gosto de ser... Eu gosto de ser humilde. Eu já fui muito arrogante na vida. Mas uma questão de saúde com uma pessoa da família, quando eu era mais nova, me fez baixar a crista. Eu não gosto de ser arrogante, mas tem espaços que a gente usa essa estratégia aí de arrogância. Eu não estou na graduação, não. Eu estou na pós-graduação. E eu estou ali naquela sala, né? Sempre acha que a gente está na graduação porque a gente não tem competência, não tem capacidade para estar ali ocupando aquele lugar. Então, como o Nego Bispo costuma dizer, é um não lugar, né? Quando eles pedem que a gente aprenda, Nego Bispo sempre diz isso, que é um mestre, né, quilombola do Piauí, que fez a passagem, acho que vai fazer 2 anos, ou fez, acho que vai fazer. Fez 1 ano em novembro.
ele sempre dizia assim, ó, que a universidade que tinha que estudar as nossas comunidades e não a gente estudar eles, né? Que era para quando a gente chegasse, ele saber que a gente fala o português que Lélia Gonzalez fala, né? Que a gente tem as nossas especificidades de povos e comunidades tradicionais, então que a universidade tinha que estar aberta. Tem as cotas, mas quando a gente chega lá, os professores não são abertos, né? Para dialogar sobre isso. Então, nós somos o tempo todo chamados. Pode falar. Não, é isso. Sobre ser questionado. É isso, resistir. Nós. A palavra correta para ser usada nesse. Qual termo? Nós nos enganamos, nós nos permitimos enganar com o que verdadeiramente é a UFBA. Né? Porque é feita uma propaganda, é feita uma campanha, e que a UFBA é meio que o CAPES. Né? O CAPES é a porta aberta, deveria ser portas abertas para a saúde mental, e a UFBA deveria ser portas abertas para a gente. E, na verdade, não é desse jeito que funciona, não é dessa forma que acontece lá dentro. E isso é triste. E qual tipo de movimento você propõe a ser feito para mudar, para transformar? O que nós temos feito, né, é o que eu disse, esse aquilombamento de mulheres. Nós resistimos a partir desse processo. Nós tivemos que aprender o que é aquilombar assim na prática, porque é muito fácil a gente falar, nós aquilombamos, mas quando a gente passa por um processo desse, roer a corda. Eu fui bastante acolhida por essas mulheres, né? E então, a partir daí, a gente começa a acolher outras pessoas, aquilombar entre nós. Como nós criamos esse texto, né? Que se chama, em breve vai sair na revista Mana de Antropologia, que é do Museu Nacional, tem uma colega que estuda lá. E aquilombar sendo essas irmãs do Inhame, né? Buscando essa fortaleza, mesmo sem estar com essa força. A gente vai buscando essas estratégias, né, de luta e de resistência. Nesse artigo, né, parte de nós, ou quase todas, as 4, colocou que tá ali não é mérito, ser a primeira da família, né? Porque sempre nas nossas falas era assim, a primeira, mas nós colocamos que ser a primeira não é mérito. Se nós somos a primeira a estar ali, é porque esse espaço foi negado, invisibilizado a todas aquelas que veio antes da gente. Se a minha avó, Isabel, não era alfabetizada, é porque esse espaço foi negado. Eu, enquanto neta dela, cheguei, eu tenho que reconhecer. Eu cheguei, mas eu reconheço, né, que a minha avó não chegou, que a minha mãe não chegou, não concluiu o ensino nem o básico, é porque esse espaço foi negado, né? O espaço escolar. Mas a gente sabe que as nossas comunidades são, como Dona Joca bem diz, território educador. Nós fomos educados no nosso território. Eu estou falando de questão institucional, né? Se não foi alfabetizado dentro de uma instituição, não chegou a nível superior, é porque esse espaço foi negado para elas, né? Para eles, para nós. A gente sempre costuma dizer isso entre nós. É isso. A vida acadêmica é doida muito. A vida acadêmica é louca. Tem um vídeo que a menina colocou assim, uma menina aqui de São Francisco, ela colocou uma foto, tirou uma foto dela na sala de aula na faculdade, o professor lá na frente, ela colocou, se você acha que humilhante é ser CLT, é porque você ainda não lutou por um diploma. E eu concordei plenamente com ela. A Nadir colocou aqui, infelizmente, como a gente incomoda. Eles acham que a universidade não é para nós. E resistir é difícil, mas é necessário. Jaime colocou aqui um monte de coraçõezinhos para você, e a vida acadêmica é doida, de verdade. E ela é quem bem sabe que a vida acadêmica é doida. Ela é professora. E nunca para de
ajudar, eu quero que você me conte um pouquinho de como é que você consegue administrar mãe, casa, esposa, universidade. De mãe e universidade é outra coisa, mas esposa não sou porque eu sou solteira. Mas enfim, né? E ainda tem isso, mãe solteira, mas eu não posso negar que meu pai não, o pai da minha filha não é um pai que nega a paternidade, muito pelo contrário. Eu sempre falo assim, ó, não é porque nós não estamos juntos que eu vou negar esse lugar, não. Ele é um pai que todos deveriam ser. Enfim, mas não é fácil, né? A gente vai criando essas estratégias de resistência, como o próprio tema daqui fala, né? Da saúde mental da mulher negra, sobrevivência e resistência, não só na pós-graduação, mas na vida, né? Sim. Porque eu também tenho uma comunidade religiosa, tem a comunidade, né, de Dom João, que embora eu esteja aqui, mas eu vou ali atuando junto com Dona Joca, tem a comunidade religiosa e ainda acadêmica e a maternidade, né? A guarda da minha filha é compartilhada, mas nada jurídico, né? É algo dialogado. Então, por exemplo, hoje ela não está comigo. A partir de quarta ela vai estar. Então eu tento dar conta nesse espaço. Tipo, hoje meu estágio é aqui na Unilab, mas amanhã eu estou em Salvador. Chego aqui 10 horas, né? Porque a gente sabe do processo que é esse transporte universitário. A gente sai daqui 10, volta 10. Ou sai 10 da manhã, volta 22. Enfim, eu tento me desdobrar, né, nesse processo, criando estratégias mesmo. Quando eu estou em casa, eu tento manter essa presença com ela e me desdobrar, né? Tem a música de Suede que diz que nós somos povoada, somos uma, mas não somos só, né? A gente tenta nesse processo dar conta. Esse semestre tá ameno, porque eu já cumpri meus créditos, peguei esse componente, porque o professor é referência e ele é muito bom, professor João, do Museu Nacional. O estágio na Unilab também está, mas no primeiro e no segundo semestre eu me virava nos 30, porque eu saía daqui, esse horário que você falou, de 5 da manhã, e tinha dia que chegava aqui quase 10 da noite. Então, você fica ao pó da rabiola. Falo essas linguagens bem popular, porque todo mundo entende. Entendi. Né? E só o pó. Fica só o pó. Porque você chega em casa, ainda tem que providenciar quando está com a filha, né? No meu caso. A comida pro dia seguinte, porque no outro dia você sabe que você acorda 4h20 para sair de novo. Não tem tempo. Você vai ali tentando, né? Conciliar o tempo. E imagina você ser uma mulher e não deixar comida para a filha. Ave Maria, o povo vai dizer aí, ó. Tá indo para a faculdade, deixando a menina se ter o que comer, né? A gente ainda fica pensando nisso tudo, não. Eu tenho que dar conta de ir para casa, tenho que fazer a comida, tenho que não sei o que lá. Os homens nem, a maioria não tá nem aí, quer nem saber. E vai, curte, ninguém pergunta ao homem, né? E a menina tá com quem? E você deixou a comida? Você lavou os pratos? Lavou a roupa? A farda, que tem vezes que eu lembro da farda de Sofia. Na hora de dormir eu falo a farda. Quando eu tô final de semana no terreiro, por exemplo. Lavo a farda quando eu chego de noite. Mas ninguém vai perguntar ao pai dela, será que a farda de Sofia tá suja? Não vai, porque ele é homem. Mas enfim, eu tento me virar nos 30, né? Para dar conta. A sociedade adoecedora, né? É a sociedade que odeia mulheres, essa é a realidade. Qual conselho você dá para quem tem o sonho de ingressar no mestrado e ou doutorado? Costumo dizer sempre, não é fácil, mas vai. Eu dei uma entrevista aí para a Unilab, porque eu vou, junto com Dona Joca, ministrar o componente de educação quilombola na licenciatura aqui do PAFO. Na entrevista que eu cedi para os estudantes, eu falei, ó, não é fácil, mas a gente chega. Se eu cheguei, vocês também podem chegar, e não faz sentido chegar só. Por isso que a gente tem criado essa rede de quando as pessoas querem chegar, contribuir com a produção de projeto, que a gente tem feito isso, revisado memorial, construído carta de intenções, como a gente fez aqui para essa galera que entrou, né? Quando eu vi todo mundo aprovado, eu chorei tanto, parecia que eu tinha ganhado um prêmio, eu ganhei um prêmio, né? De conseguir que todo mundo ali fosse aprovado. Chorei, porque não faz sentido chegar só. Foram aprovados onde?
aqui na Unilab? É que foram quilombolas do Monte do João, porque foi para as 3 comunidades. Então, no Monte, meu pai, junto com a Associação Quilombola, fez o processo. Em do João, eu fiz com Dona Joca. E na Ilha do Pati, a diretora fez. Então, quando eu vi que as 30 pessoas conseguiram, eu chorei muito, porque eu falei, não faz sentido a gente estar ocupando esse lugar sozinha, né? A universidade vai ter que abrir as portas para a gente entrar. Não tem como a universidade permanecer só com pessoas brancas, né? É mérito deles, sim, mas a gente também precisa chegar. E as cotas estão aí para ter esse processo de reparação e a gente precisa chegar lá. Então, o conselho é esse, né? Não é fácil, mas não é impossível. E a gente precisa colocar essa palavra aquilombamento na prática, né? Hoje eu estou aqui, mas se alguém me pede, por favor, você corrige. Nesse processo seletivo que teve, eu contribuí com correção de carta de intenção até meia-noite. Minha mãe vai dormir. Eu falei, não. Eu me senti na obrigação de estar ali, né? Tentando junto e ver todo mundo aprovado depois. É um prêmio, você ganha junto, né? Não faz sentido, a Nayane é professora. Exatamente. E agora eu vou ser professora delas, que foram mais as mulheres que a gente criou, mas normalmente as mulheres que aceitam ser mais acolhidas, né? Então, só faz sentido se for assim, colocar na prática o que é aquilombar, o que é se unir, o que é ser irmãs, né? Do Inhame, o que é essa confluência que Nego Bispo diz, o que Beatriz Nascimento fala de sermos atlânticas, é da gente mergulhar na mesma água, né? Porque não faz sentido chegar só. A me costuma dizer que nós acessamos portas e precisamos segurar essas portas para que outras mulheres passem. Foi o que você fez com essas 30 mulheres. E isso é importante demais. Drica está dizendo aqui, ó, parabéns. E eu também estou aqui para te parabenizar. Só uma correção. Não foi eu que contribuí com as 30, né? Mas foi uma rede de quilombolas, né? O meu pai de santo contribuiu com a associação, eu contribuí com a associação aqui e a diretora da Ilha do Pati, né? Mas nós estamos juntas, porque agora a disciplina Educação Quilombola começa agora, no mês de maio, e eu estou muito feliz e ansiosa, não vou negar que eu estou ansiosa que esse dia chegue, de eu poder estar ali. Eu me foi o Rubem que criou, não foi? Não, a Unilab. É o PAFOR. O PAFOR Equidade. Ele é o diretor local e a professora Zelinda é a coordenadora, desculpa. A professora Zelinda é a coordenadora geral e meu pai é o coordenador local. Aí nós fizemos esse processo seletivo, interno, e agora eu fiz outro. Eu vou dar agora em maio Educação Quilombola, mas eu também fui aprovada nesse último processo que teve agora para a Educação Escolar Quilombola, porque são editais, né? E a gente concorre. Aí eu fui aprovada agora para a Educação Escolar Quilombola para o próximo semestre. A gente vai falar de nós para nós, né? Não adoecer essas pessoas, esses quilombolas na academia, né? Não fazer o povo surtar com tanto texto, com tanta coisa externa, né? Já que a gente está falando de quilombo, falando desse processo o tempo todo, então que a gente faça diferente, né? Que a gente não reproduza essa metodologia de só enxertar e texto, e esquecer da vivência das pessoas, das práticas que todo mundo tem nas comunidades, né? Devem ser visibilizadas. Eu acredito fielmente que as histórias elas precisam começar a ser contadas por quem viveu a história, né? E não por quem causou na história. Porque quando a gente ouve na escola, na minha época mesmo, na escola, quando as histórias eram contadas, os livros de história que eram trazidos eram escritos por pessoas europeias, e não pelos índios, e não pelas pessoas escravizadas. E eu espero que eu espero e eu tenho certeza que será dessa forma. A história quilombola seja contada por pessoas quilombolas,
que viveram suas dores e suas glórias na pele, né? E deixa eu te contar que eu ia me inscrever, só que eu fiquei na dúvida. Ou eu me jogo mais em uma graduação nessa licenciatura, ou se eu vou para o meu mestrado, e eu dei preferência ao mestrado. Mas eu Mas achei muito interessante. é primeira licenciatura, é para as pessoas que ainda não Não têm tem graduação. É quem saiu do ensino médio e não cursou ainda nível nada. superior, por enquanto ainda é a primeira. Ou então quem é professor de magistério, né? E não foi para Para a sala de aula. esse que não foi para a sala de aula, não, que não cursou nenhuma, desculpa, que não cursou nenhuma graduação. Nenhuma graduação. Só quem fez, só o magistério mesmo. Isso, Uhum. ou que saiu do ensino médio e não cursou. Ficou essa dúvida, muita gente me mandando mensagem. Por enquanto, daqui é assim. Estávamos eu e Aslan discutindo sobre esse edital aqui. Não, a gente A gente não, ainda ficou não com, precisa se com inscrever. algumas dúvidas sobre ele. Vamos lá. Alguém tem mais alguma pergunta? Driga está dizendo a verdade, se não tiver cuidado, surta mesmo, surta demais. O professor enche você de atividades, enche você de demandas e você que se vire. Parece que ninguém te pergunta alguma a fazer. Você tem algo a colocar? Nai. Não, o que eu havia organizado, né, e pensado é sobre isso, né, da universidade ser esse não lugar, né. Eu não estou aqui negando toda a produção, nada disso, né, da academia. É bom que fique bem nítido isso. Eu só estou falando que a universidade ainda não está preparada para receber os nossos corpos, né. Elas não estão preparadas, segue um fluxo que não leva em conta as nossas especificidades enquanto mulheres que não estão com a saúde mental em dias, enquanto mulheres que viemos de comunidades tradicionais, que não está atenta à nossa produção, né, epistemológica, que não está atenta às nossas vivências e experiências e que ainda, por vezes, invisibiliza isso, né? Tenta não valorizar, a palavra certa é essa, não valorizar. Eles querem ir para as comunidades, pesquisar e trazer o que eles, qual a impressão que eles tiveram a partir do lugar deles, né? Porque está falando da gente, mas não quer que a gente, né? Não quer que eu, Nayane, você, Elane, fale. Ai, Drica. Sim, sim. Quando a Unilab ainda estava aguardando o curso de Ciências Sociais, eu cursei pedagogia. Eu pegava sempre disciplinas que fossem voltadas para Ciências Sociais. Eu falei, eu tenho que pegar disciplina de pedagogia para quando o meu curso chegar, eu conseguir transferir essas disciplinas. Então, é esse espaço que não está preparado para receber nós, né? Mas a gente vai lá e cria essas estratégias, né? E se aquilomba e cria formas para permanecer ali, buscando formas de não sucumbir mesmo, de estar ali, de tentar essa confluência, de tentar o que Nego Bispo também vai falar sobre o que é contra a colonialidade, né? De tentar trazer a partir das nossas experiências, trazer a partir de quilombolas, né? Tipo, aqui é a Unilab. Tem apenas a professora Zelinda de quilombola, né? E não é apenas, ela não é a única professora negra, mas quilombola na universidade. Concursada só tem ela. E a gente sempre fala, né, que não faz sentido chegar só, mas é difícil chegar. A gente sabe que não é impossível, mas é difícil. Mas é difícil. Bom que ela teve força para chegar. E Exatamente. agora está se esforçando para trazer mais. É a importância que tem Exatamente. de segurar a porta para que outras pessoas passem. E é isso. Faça suas considerações finais, Nay.
Eu gostaria de agradecer, né, pelo convite de estar aqui tecendo essa prosa. Aí eu vou vender meu peixe e convidar as pessoas que o Dedo de Prosa ficou parado por um tempo, e porque a gente precisa também se realinhar para voltar. Verdade. E era para voltar quarta agora, só que a colega está nesse processo de final de semestre, inclusive ela até da minha turma do estágio, e ela disse, não tenho condições de entrar dia 7, mas dia 28. Então nós teremos programa 21 e 28. A gente vai falar, um dos temas é sobre a autoestima da mulher negra a partir da relação do cabelo, né? E uma colega de Cachoeira e outras colegas da Unilab que vai tecer essa prosa na quarta. Então, gostaria de agradecer e convidar vocês e dizer que é sempre bom a gente dialogar, né? Sobre nós, para nós, e ter interação. Gratidão a todo mundo que está aqui assistindo, gratidão a todo mundo que está interagindo, né? É sempre bom a gente dialogar nesses espaços de nós, para nós, sobre nós, e tentar buscar essas estratégias juntas, né? De não deixar as outras sucumbir, assim como vocês têm feito no Coletivo Dolores. Muito feliz pelo convite. Gratidão, gratidão, gratidão. Nai, eu quero dizer que para nós do Coletivo Dolores aqui é um prazer ter você aqui. Para nós do Coletivo Dolores é um prazer te escutar, dizer para você que você é potência, que você é importante, que você é necessária dentro dessa sociedade, para que você não desista, que esse movimento que você fez para que essas mulheres quilombolas que talvez tivessem um sonho guardado numa caixinha, que vocês foram lá, abriram essa caixinha e fizeram esse sonho florescer, esse sonho sair dali, ver luz, né? Poxa, ele pode se realizar, ele pode acontecer. Eu quero dizer que eu desejo do profundo da minha alma que tudo isso volte para você 100 vezes mais. Outras mulheres precisam disso, outras mulheres precisam sim viver o aquilombamento, e a gente precisa fazer isso todos os dias, incansavelmente. Saudades do de prosa Tá final, muito bom, voltando, tá voltando. muito bom, gosto bastante. São bem interessantes os temas, os bate-papos, as pessoas trazidas. E dizer para você que você contemplada em ouvir você, irmã, sua bênção. E o Exu Evrá seus caminhos sempre. Axé, meu pai abençoe a bênção. Pronto. E dizer para você o quanto você é importante, nega. Continue trabalhando da forma que você está, continue agindo da maneira que você está. Tenha, sim, suas respostas reativas. Aprenda a entrar e aprenda a sair dos lugares óbvios, mas sempre com a língua afiada. Não permite que o outro monte na sua costa, pelo simples fato de você ser mulher, de você ser negra, e acharem que aquele espaço ali não pertence a você, que pertence sim. Nós temos, eu sempre falo que a gente precisa fazer valer, de verdade, a campanha que se diz que ninguém solta a mão de ninguém. Né? Porque a partir do momento que você se impõe e que você psicoeduca determinados tipos de seres humanos na sociedade, a gente está abrindo portas. A gente está abrindo portas para o outro aprender. Aprender o quê? Aprender que somos nós, aprender a nos respeitar e aprender que o nosso lugar é onde nós quisermos estar. Tá? Que Jesus, ele continue abençoando sua vida, que seus guias, seus orixás te guardem e te protejam, sabe? Eu quero agradecer a todas vocês que estiveram aqui, aos que passaram, que precisaram sair, que permaneceram. Dizer que Rai, eu amo um ser humano extremamente importante na minha vida, por me dar tantas oportunidades, me fornecer tantas oportunidades. Uma delas é hoje estar aqui batendo esse papo gostoso com você. Agradecer a todas as pessoas que ainda vão assistir esse vídeo. Assistam, escutem. Vai lá na página de Nai, assista ao programa de Nai, que é maravilhoso. Muito educativo, muito bom, interessante. E até a próxima segunda-feira, se Deus quiser, e o nosso vídeo está acabando agora. Beijo. Tchau. Axé, igualmente.